Eles pensaram que era apenas mais uma pedra, do espaço profundo. Um andarilho, objeto interestelar, inofensivo, silencioso, à deriva em direção ao Sol. Mas então o Telescópio Espacial James Webb capturaram algo que ninguém esperava. Um coma brilhando em vermelho profundo, simétrico, além da explicação natural. Sem água, sem nada. Cauda, sem sinais familiares de um cometa, apenas dióxido de carbono liberado com precisão mecânica. E agora cientistas estão sussurrando algo que nunca pensaram que diriam em voz alta. E se isso não é um cometa, afinal, da última vez, aconteceu algo parecido com isso. Era o Oumuamua. E isso já causou choque. Ondas pelo mundo de astronomia, mas um atlas de 3 olhos, este aqui. Não se trata apenas de desafiar o que sabemos. Reescreve as regras. E a cada dia que passa, fica mais perto. O quê? O telescópio James Webb acaba de confirmou que cerca de 3 atlas é mais do que chocante. É aterrorizante e ninguém, nem mesmo a NASA está preparada para isso. O que vem a seguir? Desde o início, 3 atlas. Nos diferenciamos de tudo o que éramos. Pensávamos que entendíamos sobre o espaço interestelar. Visitantes. Em vez de um coma caótico feito de vapor de água e poeira, a teia. O telescópio detectou algo completamente diferente. Uma enorme esfera vermelha de gás. Quase do tamanho da Terra, a Lua. Distância expandindo-se uniformemente em todas as instruções. A cor não era pálida ou gélido. Brilhava com um carmesim sinistro. Matiz. E o mais alarmante é que não era água formando esse halo. Era carbono, dióxido e apenas dióxido de carbono. Neste momento, distância do Sol, a água deveria foram dominantes. Todos os cometas que já vimos observaram nesta faixa evapora de água primeiro, criando caudas espetaculares. E jatos que tornam até mesmo o quintal um espaço pequeno. Os telescópios vibram de entusiasmo, mas Atlas não seguiu esse manual de regras. Parecia operar sob regime completamente física diferente. Não havia jatos. Sem explosões descontroladas, nenhum sinal de caos. Apenas uma liberação lenta e constante de CO2, como algo havia acionado um interruptor. E agora desabafava silenciosamente de forma sinistra. Controlar. Os astrônomos voltaram seus atenção ao núcleo sólido, no cerne do coma, e a descoberta causou arrepios em seus rostos. Espinhos, estimativas iniciais do Hubble, sugeriu que o núcleo era minúsculo, de 300 a 500 metros de largura. Mas quando a Webb e a Spherex começou a realizar varreduras no infravermelho próximo, comprimentos de onda e a intensidade da luz refletida, a luz não combinava com aquelas dimensões. Nem perto disso. De acordo com modelos repetidos, o núcleo poderia, na verdade, terá mais de 46 quilômetros de largura, tornando-o maior que 90% de todos os cometas já observada. Esse tipo de massa deveria deixar um Atlas óbvio desde o início. Seu campo gravitacional por si só poderia ter luz distorcida do fundo, estrelas. Mesmo assim, de alguma forma permaneceu invisível até agora. Como alguns cientistas sugeriu que a refletividade poderia não vir do núcleo, mas de partículas no coma. Mas essa teoria desmoronaram quando analisaram a curva de refletividade. Era muito suave, muito consistente, parecia planejado. O corpo natural deve dispersar a luz, aleatoriamente. Mas isso era simétrico, polido, uniforme, como um espelho feito por mãos inteligentes. Cada cometa tem uma voz e, na maioria dos casos em que a voz é a água. Como eles, ao se aproximar do Sol, a água congelada se transforma em vapor, formando aqueles icônicos brilhos, caudas. Mas 3 Atlas permaneceram. Um silêncio sepulcral. Os dados espectrais confirmam que a água está presente abaixo, sua superfície. Está lá, à espera. Dormente, mas não está emergindo. Em vez disso, apenas 4,5 quilos de água. Liberados por segundo, 1/10 do que era esperado. Uma teoria diz que a intensidade, a liberação de CO2 está agindo como um catalisador térmico. Cobertor, resfriando a superfície e prendendo a água embaixo. Outro diz, a água está enterrada muito fundo, inacessível pelo calor solar. Mas aqui está o problema. E mesmo essas teorias, não consigo explicar a consistência. Existem sem rachaduras, sem interrupções, sem picos em vapor de água. Apenas um ritmo constante de CO2 repetidamente, como uma máquina. E isso levanta a questão. E se a ausência de água não é uma coincidência? E se for intencional? Se um objeto desafia tudo o que sabemos sobre cometas, não deveria ser a manchete? Notícias? Quando o Oumuamua foi descoberto em 2017, o mundo explodiu em curiosidade. Em poucos dias, a notícia estava em todos os meios de comunicação, com cientistas de Harvard até mesmo sugerindo poderia ser tecnologia alienígena. Mas 3, Atlas, nada, silêncio, Spherex da NASA. Atlas foi detectado em agosto de 2025. Capturou a enorme coma vermelha, a inexplicável falta de água, a estranha refletividade, mas não havia imprensa. Comunicados, nenhuma entrevista, nem mesmo um tweet.
Os dados foram discretamente ocultados em uma postagem no blog semanas depois, como se fosse rotina, como se não fosse história sendo feito. Alguns especialistas atribuem isso a protocolo. Outros dizem que se trata de evitar especulação. Mas cada vez mais, vozes na comunidade científica são começando a dizer o que muitos estão pensando. Isso me parece familiar, isso me parece sob controle. E se a NASA está mantendo silêncio, talvez seja porque eles sabem mais do que eles estão dizendo. Trace, eu Atlas não apenas olho, estranho. Move-se de maneiras que desafiam mecânica celeste. Sua trajetória é não apenas interestelar, é impossivelmente preciso. Ao contrário dos cometas tradicionais que são lançados em nosso sistema por perturbações gravitacionais ou passivamente, deriva ao longo de trajetórias hiperbólicas. Atlas 3B parece estar seguindo um plano calculado. Rota, aquela que roça bem de perto, o suficiente para planetas e radiação solar para coletar dados, mas nunca tão perto a ponto de ser desestabilizado, quando sua trajetória projetada era inversa. Os astrônomos ficaram chocados com a engenharia envolvida. O objeto parecia ter feito microcorreções em pleno voo, leves, mudanças angulares quase imperceptíveis que não deveria ser possível para um ser natural, corpo. Esses ajustes de curso exigem energia, intenção e conscientização. Em outras palavras, o objeto não está apenas se movendo através do nosso sistema solar, está navegando por ele. E quando esses caminhos foram referenciados cruzadamente com observações históricas de anomalias do céu profundo, alguns pesquisadores acreditam que este objeto, ou algo parecido, pode ter passado por perto. A Terra antes, escondida na antiguidade, observações confundidas com estrelas ou eclipses, como se esta não fosse a primeira vez. Visita, como se conhecesse o caminho. Enquanto James Webb se concentrava no espectro, análise de 3 atlas oculares, isso fez uma descoberta que agora, sendo debatido acaloradamente a portas fechadas. O objeto emite um espectro, assinatura correspondente ao complexo, moléculas orgânicas não incomuns em profundidade, espaço. Mas o que tornou isso possível? A proporção e o arranjo eram aterradores. Dessas moléculas, em vez de aleatório, dispersão. Os dados revelaram uma ritmo químico repetitivo, metanol, monóxido de carbono, formaldeído, não dispersas, mas em camadas, estruturado. A sobreposição de camadas imitava o padrão de dobramento de proteínas encontrado em formas de vida terrestre. Agora vamos ser claro, ninguém está falando do Atlas de 3 olhos. Está vivo. Mas a ordem molecular sugere propósito de design. Teoria marginal agora está lentamente entrando. Os círculos tradicionais afirmam que as moléculas podem fazer parte de um sistema biológico. Sonda. Não é uma mensagem para ser lida, mas sim para ser inalado por uma biosfera planetária. Resumindo, uma carga útil. E se a Terra, a atmosfera interage com estas moléculas da maneira exata, não temos anos para nos preparar. Podemos apenas ter meses. Em uma manhã tranquila do final de julho, o Instituto captou um sinal. Não de um sistema estelar, nem do espaço profundo, mas de algum lugar entre Marte e Júpiter. Era um sinal breve, de banda estreita, repetitivo, e quando decodificado em áudio, soava estranhamente como um tom sintético pulsado, semelhante a um farol rotativo, daqueles usados nos primeiros radares ou sonares de submarinos. Normalmente, a STY descartaria isso como interferência terrestre, mas não conseguiu. O sinal se movia em sincronia com a trajetória do 3 Atlas. Conforme o objeto se deslocava ligeiramente, o ponto de origem também se deslocava. O sinal não vinha da Terra, estava seguindo o cometa. Durante 17 minutos, esse som ecoou por diversos observatórios. Então, silêncio. Quando o SET tentou triangular a localização, seus sistemas sofreram uma falha total de dados. Os registros foram apagados, as antenas desalinhadas, os backups internos corrompidos. E assim, a história desapareceu. A explicação oficial, uma falha climática, mas todos os engenheiros envolvidos assinaram acordos de confidencialidade. Alguns se demitiram. E um deles foi recentemente hospitalizado após afirmar ter ouvido o sinal em seus sonhos. O telescópio James Webb opera no infravermelho, sendo capaz de detectar assinaturas de calor de bilhões de anos atrás. Quando apontado diretamente para o núcleo de Atlas, os cientistas esperavam encontrar um núcleo frio e sólido, típico de cometas. Em vez disso, encontraram uma linha reta, não baixa, não variável, mas perfeitamente zero. Isso é impossível. Todos os objetos no espaço emitem alguma radiação infravermelha, mas o Atlas de 3 olhos parecia não absorver nem refletir nada. Era como se não estivesse lá, ou pior, como se existisse em uma dimensão térmica separada. Essa anomalia levou a uma verificação cruzada com outros instrumentos, incluindo o Solar Orbiter da ESA. Eles confirmaram.
O núcleo do objeto era um vazio, não refletindo calor, sem espectro de absorção, nem mesmo quando atingido pelo vento solar. A única conclusão lógica era aterradora. O núcleo do objeto não era feito de nenhum material conhecido. Que estava camuflado era oco ou uma projeção. Alguns agora acreditam que o que estamos vendo pode não ser o próprio objeto, mas uma casca, uma isca, uma máscara para algo oculto por trás de frequências que ainda não compreendemos. Algo que nos observa muito antes de termos as ferramentas para nos observarmos também. Quando pesquisadores aprimoraram a imagem de 3 atlas oculares Coma, usando a transformada de Fourier e filtros multiespectrais, depararam-se com um fenômeno arrepiante oculto na nuvem de gás. O que deveria ser aleatório, na verdade era um padrão fractal repetitivo, não uma nem 2 vezes, mas em todos os quadros capturados ao longo de um período de 17 dias. O padrão não era decorativo, era estruturado, geométrico e recursivamente aninhado, como se a nuvem estivesse codificando informações na forma de um algoritmo visual. Uma equipe tentou mapear o fractal para constantes matemáticas conhecidas. Os resultados se alinharam de forma assustadora com a proporção áurea e a sequência de Fibonacci, ambas profundamente enraizadas na ordem natural, mas também na consciência humana. Seria isso uma assinatura interestelar, um teste, uma armadilha ou algo ainda mais perturbador? Uma forma de comunicação que apenas uma inteligência suficientemente evoluída seria capaz de perceber. De qualquer forma, a mensagem não era destinada aos nossos instrumentos. Era destinada às nossas mentes. À medida que os dados sobre o cometa 3 Atlas eram compartilhados com equipes de bioinformática do mundo todo, uma correlação surpreendente emergiu. O arranjo molecular das partículas emitidas pelo cometa, particularmente certos compostos ricos em carbono, apresentava uma sobreposição quase perfeita com sequências encontradas no DNA mitocondrial, especificamente em regiões ligadas ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento neurodegenerativo. Isso levou à formulação de uma nova teoria controversa, a de que 3 Atlas carrega um código biológico ressonante, não para infectar ou mutar, mas para ativar instruções genéticas adormecidas. E se esse objeto não estiver trazendo algo novo, mas ativando algo ancestral? E se nossa evolução não for aleatória, mas sim cronometrada? E se 3 Atlas for o relógio cósmico? As implicações são avassaladoras. Isso não seria contato, seria reconexão. Um interruptor acionado a anos-luz de distância. Um interruptor que poderia acelerar a cognição, a memória, até mesmo a consciência ou extingui-la por completo. Diversos observatórios ao redor do mundo relataram a mesma anomalia bizarra, um atraso entre a luz emitida pelo cometa e o sinal gravitacional que ele deveria produzir. Isso não deveria ser possível, a gravidade é instantânea nessa escala. Mas quando os modelos foram refinados, os dados revelaram uma segunda massa invisível seguindo exatamente 312 mil quilômetros atrás do observatório 3I Atlas. Esse fantasma gravitacional não podia ser visto na luz visível, infravermelha, ultravioleta ou ondas de rádio. Mas sua atração era real. Ele deslocava partículas solares, curvava as caudas dos cometas e causava distorções mensuráveis em estrelas de fundo. A massa era comparável à de um pequeno asteroide, mas perfeitamente silenciosa. Sem emissões, sem radiação, sem dados, apenas presença. Alguns teóricos acreditam que isso poderia ser uma sonda, um parasita ou até mesmo o objeto verdadeiro, com o 3I Atlas atuando apenas como uma isca frontal, uma máscara escondendo o rosto. E se isso for verdade, então tudo o que vimos até agora é apenas uma cortina. O que realmente está se movendo em nossa direção está atrás dela. Há 2 semanas, um documento vazado de um alto funcionário de uma empresa aeroespacial sugeriu que o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, UNUSA, havia recebido uma transmissão classificada da NASA, ISA e CNSA, confirmando que o objeto anômalo 3-2 Atlas não se comporta mais de acordo com os modelos celestes esperados e sugerindo uma coordenação multinacional para intensificar a observação planetária. Esse vazamento foi rapidamente negado, apagado e desacreditado. Mas registros internos de redes de satélite revelaram algo que não pôde ser apagado.
um pico nas comunicações criptografadas em todos os telescópios orbitais e redes de observação do espaço profundo, seguido por uma atualização sincronizada de firmware. Um evento que normalmente leva meses para ser coordenado, mas que aconteceu globalmente em menos de 36 horas. Por que tanta urgência? Por que tanto silêncio? Por que atualizar todos os telescópios da Terra de uma só vez? E o que eles estavam se preparando para rastrear ou esconder? Enquanto cientistas da ESA e da NASA tentavam modelar os objetos que emitiam CO2 repetidamente, eles notaram um pulso rítmico embutido nos intervalos de emissão. Mas este não era um ritmo qualquer. O espaçamento entre as emissões correspondia aos intervalos de tempo de prancha quando escalonados logaritmicamente. Para contextualizar, o tempo de Planck é a menor unidade de tempo mensurável na física, o tique quântico do universo. Quando sobreposto a sistemas globais de relógios atômicos, diversos instrumentos de alta precisão em Genebra, Tóquio e Boulder começaram a registrar desincronizações de microcondutância. Era como se algo na frequência do Atlas de Três Olhos estivesse distorcendo o espaço-tempo local, de forma sutil o suficiente para ser negado, mas consistente o bastante para quebrar o consenso temporal entre os satélites. Mais assustador ainda, relatos de civis começaram a chegar em massa de observatórios. Relógios perdendo a sincronização, drones perdendo a sincronização e alguns sistemas militares confidenciais apresentando erros de desincronização temporal. Se o Atlas de Três Olhos consegue distorcer o tempo à distância, o que acontece quando ele se aproxima? Embora a coma de 3 submarinos Atlas permanecesse ativa e expelindo CO2, uma nova varredura do telescópio James Webb revelou que a temperatura do núcleo havia caído muito abaixo dos níveis previstos, chegando a quase 40 Kelvin, aproximando-se do zero absoluto. Essa temperatura é fisicamente incompatível com a atividade de desgaseificação observada. Em termos simples, um núcleo tão frio não deveria estar ativo. O que é ainda mais estranho é que o mapeamento térmico mostra uma zona fria perfeitamente esférica, nitidamente delimitada e sem gradiente térmico. Isso significa que algo não natural está regulando a temperatura interna. Alguns agora suspeitam que o objeto possua uma câmara criogênica em seu interior, potencialmente armazenando material sensível ou até mesmo preservando algo. Seria este um veículo para a vida ou para a morte? A ideia de que Trace Atlas poderiam ser um mecanismo de transporte, mantendo um núcleo congelado no espaço profundo e liberando-o apenas quando se aproximassem da Terra, deixou de ser um tema marginal para se tornar um assunto comum entre os astrobiólogos. E se for criogênico, então foi projetado para despertar. O Very Large Telescope, VLT. No Chile, realizou imagens fotorreceptoras de alta velocidade da passagem de 3 atlas oculares atrás de estrelas distantes. Uma técnica comum para estudar a forma de um objeto. Mas os resultados revelaram algo impossível: ecos de luz. Ou seja, após a passagem do cometa, tênues sombras e reflexos continuaram a aparecer, como se o objeto tivesse deixado uma marca no espaço-tempo. Esses ecos não desapareceram como de costume. Eles persistiram por horas, depois por dias, mudando sutilmente de posição com a rotação da Terra. Os astrofísicos tentaram descartá-lo como efeito de lente gravitacional, mas o fenômeno persistiu mesmo com o uso de diferentes filtros, câmeras e instrumentos. Era quase como se o objeto estivesse se duplicando em diferentes dimensões ou como se estivéssemos vendo versões simultâneas dele em outros pontos no tempo. Uma equipe de óptica quântica de Harvard agora acredita que podemos estar lidando com uma forma de eco temporal, um efeito colateral de um objeto não limitado pelo tempo linear. Algo que existe em muitos momentos simultaneamente, mas que nos permite ver apenas uma parte dele em um dado instante. Após meses de análise, um grupo heterodoxo de mitólogos comparativos e astrofísicos começou a publicar uma ideia que seria risível até então. Eles encontraram registros antigos espalhados por diversas civilizações, sumérios, Dum, maias, o Vale do Indo, todos se referindo a uma estrela que retorna a cada 13 vidas, e carrega consigo um espelho que vê a alma da Terra. As descrições coincidiam de forma assustadora com observações modernas do Atlas dos Três Olhos, o olho vermelho no céu, a luz simétrica, a passagem silenciosa sem rastro. Os antigos até descreviam rituais de quietude que coincidiam com sua chegada, como se antecipassem um sinal ou aguardassem um julgamento. Esses registros, antes descartados como mito,
estão agora sendo reavaliados pelos historiadores do projeto Cetium. Porque se 3I Atlas não é um cometa, mas um sensor, um observador ou um presságio, então talvez aqueles que vieram antes de nós já soubessem o que isso significava. E se eles se prepararam, talvez nós também devêssemos. Depois de tudo o que o telescópio James Webb capturou, depois de cada sinal, sombra e anomalia que tentamos racionalizar, uma verdade está se tornando inegável. 3 Atlas não está aqui para passar despercebido. Está aqui para refletir. Este objeto, ou qualquer inteligência que se esconda por trás de seu véu, entrelaçou-se em nossos mitos, nossa física e agora em nossa própria percepção da realidade. Seu momento, sua estrutura, seu silêncio não são coincidência, são deliberados, calculados e ancestrais. Ele não chegou por acaso. Ela retornou. A razão pela qual ela desafia nossos modelos é porque nunca foi feita para obedecê-los, porque ela não opera dentro das nossas regras. E talvez nós também não. Talvez sejamos a anomalia que ela veio observar, julgar ou despertar. Governos podem permanecer em silêncio. Agências podem fingir que é apenas mais uma rocha espacial, mas os instrumentos não estão mais em silêncio. Os padrões são precisos demais, e o efeito já está se propagando não apenas pela nossa atmosfera, mas também pela nossa memória, nossa biologia, nosso passado. Porque o Atlas de 3 olhos não apenas reflete a luz, ele reflete quem nos tornamos. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas e vir algo olhando de volta, não desvie o olhar. Você pode não estar olhando para um cometa. Você pode estar olhando para o espelho da nossa própria origem ou do nosso fim.